Eu ia pedir para ficar em pé, mas para não fazer muito calor, você fica sentadinho mesmo, né? Que menos o calor vai abrandar um pouco. Mateus capítulo 9, tem outros versículos, começando com o versículo 9 em diante, mas eu quero ler, irmãos, do versículo 35 em diante. Mateus capítulo 9, 35 em diante, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e cidadelas, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua colheita. Oremos. Querido Pai Celestial, queremos agradecer pela oportunidade que temos de poder estar aqui com os irmãos, agradecendo por mais um ano de organização. Queremos agradecer pela vida do pastor Rui, pela dedicação que ele tem com a sua família, com esse trabalho, e os irmãos que lutam para a permanência do Evangelho nesse local. Pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra e que o Espírito Santo nos ilumine de tal maneira que todos nós possamos entender a mensagem e ser persuadidos também pelo Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, portanto, nós queremos falar sobre o tema Erguei os olhos e vede os campos. Tem alguns ensinos que o Senhor Jesus nos deixou aqui nesse texto, e eu quero fazer também uma adaptação para os irmãos terem uma ideia de como está o mundo atual. O ministério de Jesus, meus amados, era um ministério de muito trabalho. Em João, capítulo 4, o Senhor Jesus, ele teve um encontro com a mulher samaritana. E um judeu falar com a mulher samaritana, naquela época, era um desastre, era desonra. Mas o Senhor Jesus, vendo aquela mulher que estava lá no poço, ele sendo judeu e ela samaritana, ele falou com ela. E ele falou do evangelho. Ele fez com que aquela mulher entendesse que ele era o Messias prometido. Ela entendeu o evangelho, ela aceitou o Filho de Deus e ela levou a mensagem também aos seus conterrâneos. E o evangelho foi espalhado naquele momento. Então, meus amados, aqui nós encontramos também o Senhor Jesus chamando os discípulos, para a seara. E nós temos esse dever também hoje, como discípulos do Senhor, de anunciar o evangelho. Só que a igreja, de uma certa forma, ela está com a boca fechada. Agora, meus amados, como é que as pessoas irão ouvir o evangelho, segundo a palavra de Deus, se não há quem pregue? Se não há quem anuncie a palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus, no seu ministério, ele falou da sua missão aqui na terra. E isso é missões. Não é? O Senhor Jesus foi um missionário exemplar. Ele veio anunciar a palavra do Senhor. Missões, meus amados, deve ser o coração da igreja. Deve ser aquilo que esteja batendo mesmo no coração da igreja. Então, aprender sobre missões é necessário ver o exemplo do Senhor Jesus. Então, missão está no coração de Deus, estava no coração de seu Filho e deve estar também no coração da igreja. O nosso coração deve bater forte por missões. Aqui no versículo 35, meus amados, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quer dizer, o Senhor Jesus estava pregando, ele estava anunciando,
ele estava curando as enfermidades, que eram muitas. O Senhor Jesus ele fez muitas curas, né? Ele fez vários milagres. Eu quero só deixar um parênteses aqui, que a nossa missão nós sair por aí pelo mundo fazendo milagres, né? Senão não tinha mais doente, viu? Porque a gente vai nos hospitais, está cheio de doente, né? A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, anunciai as boas novas de salvação, porque o povo está morrendo sem Jesus. E sabe para onde eles estão indo? Para o inferno. Então, meus amados, missões pesam sobre a nossa cabeça, né? Sobre o coração da igreja. Então, a visão realista da igreja deve ultrapassar essas quatro paredes. Vocês lembram? Eu penso que o pastor já ensinou muito que igreja não é essas quatro paredes. A igreja somos nós. Que a palavra do Senhor diz que é o corpo de Cristo, que é a noiva do Senhor. E essa noiva deve estar se preparando para o encontro com o seu noivo. Meus amados, eu procurei rapidamente, né, para ver aqui a situação de Portugal, e vocês sabem que Portugal tem 3.093 freguesias, 2.882 no continente, 155 nos Açores e 56 na região da Madeira. Então, olha, 3.091 freguesias. Sabe o que significa? 3.091 missionários ou pastores. Agora, quantos pastores nós temos aqui em Portugal? Quando é que nós vamos conseguir levar o evangelho para essa gente toda? Meus amados, olha, eu fiquei assim estupefado quando eu vi essa situação. Eu quero mostrar aqui uma coisa para os irmãos. Portugal tem 92.152 quilômetros quadrados. Olha, 92.152 mil quilômetros quadrados. Comparando somente com o Amazonas, né, o meu estado, o Amazonas tem 1.571 quilômetros quadrados. Sabe o que isso significa? Que só no Amazonas cabe 17 Portugal. Incrível, não é? Outra coisa que eu verifiquei aqui, isso é um censo de 2021. Aqui em Portugal tem mais ou menos um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Só em São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Quer dizer, só em São Paulo tem mais habitantes do que Portugal. Mas, trazendo essa realidade para cá, mesmo Portugal sendo um país minúsculo, comparando com o Brasil, nós ainda precisamos de muitos obreiros para atingir o coração desse povo. E os nossos irmãos portugueses estão morrendo, estão indo para o inferno também. Quem é a responsabilidade, meus amados, para abrir o entendimento desse povo? Como é que eles vão ouvir o evangelho se não há quem pregue? Quando é que o evangelho vai chegar no coração dos portugueses? É bem certo, não é que em qualquer lugar o coração do homem é duro. Eu mesmo, meus amados, já tenho distribuído alguns folhetos, eu estou dando algum folheto, alguns recebem hoje. Não, isso não é para mim, é para você. Muito bem, então pronto. Isso é para mim, graças a Deus. Mas eu estou fazendo o trabalho, você precisa fazer também. E, meus amados, olha, como tem um corinho que a gente canta, não precisa atravessar os mares para dar as boas novas. Do nosso lado, tem gente morando, não é? E tem gente precisando do evangelho. Lembre-se que tem gente morrendo, estão indo para o inferno, sem conhecer o Senhor Jesus. Nunca ouviram falar no evangelho. Algumas visitas, meus amados, eu vejo aqueles templos santuosos, né, bonitos. Eu vou lá só para verificar a arquitetura. Uma arquitetura linda, não posso deixar de dizer, né? Mas também aquilo muito lindo, mas sem Jesus lá dentro. Escuro, uma coisa assim meio esquisita, onde não tem a luz. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o crente, ele é a luz do mundo. E a igreja, meus amados, é para estar brilhando.
Essa luz deve estar no nosso coração. O povo incrédulo deve saber que no crente existe luz, existe esperança também. Essa é a missão da igreja. E missões, meus amados, portanto, deve estar batendo forte em nosso coração. Até quando? Nós não sabemos. Nós não podemos dizer que Jesus Cristo vem amanhã ou depois, ou pode vir hoje. Nós não sabemos. O que é certo que a Bíblia ensina, que nós devemos estar preparados. Para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia com 1000 anos, mas para nós, 1000 anos é muita coisa. 100 anos é muita coisa. E a nossa população está morrendo sem ouvir do Evangelho, porque os próprios crentes estão com as bocas fechadas. E, meus amados, o Senhor não nos deixou aqui para ficar com a boca fechada. O Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso é missões, deve estar batendo em nosso coração. O desejo de nós queremos ganhar almas para o Senhor. Nossa própria família, pode ser um esposo, a esposa, pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um parente chegado, pode ser um vizinho. E às vezes o vizinho ali está com o coração duro, ele é incrédulo mesmo. O Senhor não veio buscar o perdido, né? Não foi o bonzinho, não. Olha, lembra de Paulo? Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Estevão estava sendo apedrejado e ele permitiu apedrejar Estevão. O sangue dele foi derramado. Mas quando o Senhor falou no coração de Paulo, ele disse, agora você vai ser pregador. Em vez de você perseguir a igreja, você vai ser perseguido. E ele passou a ser um servo de Deus fiel, né, porque ele estava pregando o Evangelho. Ele entendeu isso. E, meus amados, olha, todos vocês que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador, você sabe como era a sua vida e como o Senhor transformou você. E tem que ser uma transformação para melhor. Se está da mesma forma que o mundo está, então falta alguma coisa na sua vida. Porque não é possível que assim aconteça. O Senhor, Ele nos dá um novo coração. Ele nos coloca como filho. Meus amados, olha, de quem que você é filho? Eu sou filho de Deus. Filho do Criador do mundo. Eu sou o seu filho. É nele que eu deposito a minha confiança. Então, é nessa esperança que nós temos. Então, meus amados, olha, o Senhor, ele saiu pregando o Evangelho em todo as vilas daquela ocasião. E a palavra do Senhor diz que ele entrava nas sinagogas. As sinagogas eram onde os judeus se reuniam. E lá ele anunciava o Evangelho. Os judeus não receberam o Senhor Jesus. Os evangelhos assim dizem, não é? Veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, não é? Filhos de Deus. Então eu sou filho do rei. E sabe de uma coisa, meus amados, que o apóstolo Pedro, ele diz que nós temos um inimigo que nós não vemos, que é Satanás. E ele diz que ele está ao redor, mas ele não está dentro. Quem está dentro é o Espírito Santo. E o diabo não pode nos tocar. Porque nós somos selados, não é, garantidos com o Espírito Santo da promessa. O crente, ele tem essa garantia, não é, na sua vida. Então, meus amados, essa foi a pregação do Senhor Jesus. Ele sentiu afeição, ele sentiu misericórdia, ele sentiu compaixão por aquelas pessoas que eram ovelhas, como que não tinham pastor. E a palavra do Senhor, ela nos chama de ovelhas. E as ovelhas, elas seguem o pastor. Ovelha, ela gosta de água limpa. Ovelha não gosta de lama. Porco gosta de lama, não é? Mas ovelha, ela não gosta de lama. Ela quer estar limpa. E a ovelha, ela sempre segue o pastor. Conta-se uma história, meus amados, de um pastor que levou seu rebanho para comer, e o rebanho então comeu, e a ovelha ela come, e depois ela se senta, né? E o pastor fica lá. Ela se senta para colocar aquele capim que comeu e colocar para fora, ela fica mastigando, e engole de novo.
E o pastor, então, ele ficou com o seu cajado, né, no meio do campo, e muito cansado ele estava, então ele ficou cochilando assim. Sabe aquele cochilo que a gente dá? Assim, até sentado, bem você fica, né? Poxa, o pastor está pregando tão ruim que eu estou cochilando. E o pastor, então, estava lá com o seu cajado segurando, e ele estava assim, cochilando. E veio uma ovelha e viu o pastor naquele negócio. E ela, então, ficou andando, e o pastor, a ovelha pensou que ele queria brigar com ela. E a ovelha veio, pum, o pastor se rebolou para lá. Então o pastor pegou aquela ovelha também, rebolou lá no barranco, e ela saiu. Mas aí ele ficou arrependido. Minha ovelhinha, eu fui lá. Ele juntou a ovelha. Porque o pastor ele tem que cuidar da ovelha. Às vezes a ovelha está tão decaída, está tão abatida, está com o coração tão dolorido, precisa de um unguento do pastor, e o pastor vai lá. Com o quê? Com a palavra de Deus. Né? Ouça, meu filho, a palavra do Senhor. E Deus vai nos confortando. O Senhor é o meu pastor e nada. Né? Então, meus amados, é assim. Essa é a igreja do Senhor. A igreja pelo qual o Senhor vai usar de tal maneira que o evangelho vai chegar nos corações das pessoas. E o Senhor, como missionário exemplar, ele saiu pelo mundo pregando o evangelho daquela época. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos ou carecem, estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. E meus amados, mais adiante, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então, essa é uma condenação. Pecamos, nós vamos ter que morrer. E meus amados, sabe, olha, todo mundo está na fila da morte. De vez em quando, na sexta-feira, a gente recebeu uma notícia de um colega que é pastor lá no Amazonas, que ele faleceu. De vez em quando um cai, não é? E quantas milhares de pessoas estão morrendo? Porque todos nós estamos na fila. Mas eu pergunto para você, você que é crente tem medo da morte? Não. Morrer é estar com Cristo. Isso significa dizer, meus amados, que cada dia que Deus nos dá, nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida. O homem foi para glorificar a Deus. E os filhos de Deus precisam glorificar o Pai. Nós temos que entender que o Senhor nos salvou e Ele não nos deixou aqui em vão. Ele nos deixou para fazer a sua obra. E nós precisamos crescer, meus amados. E o crescimento da igreja vem através da evangelização. Eu disse recentemente para os irmãos, um pescador, quando ele sai, onde ele vai jogar a linha e o anzol? No mar ou no rio. Ele não sai na rua, ele vai jogar lá no mar. O mar é o mundo, os pescadores somos nós. Não é? Foi assim que aconteceu na chamada dos discípulos. O Senhor Jesus, venha, eu vos farei pescadores de homens. E nós precisamos pescar homens, mulheres que estão cansadas e sobrecarregadas com seus pecados. Também, meus amados, nós verificamos que o Senhor Jesus, como missionário, ele estava querendo que as pessoas entendessem e compreendessem o que é vida, porque ele veio para dar vida. Nele está a vida, e ele veio para dar a vida. E nós precisamos, portanto, pedir do Senhor, pelo menos duas coisas que eu coloquei aqui. Que nós tenhamos, meus amados, aflição, assim como o Senhor teve, pelas almas perdidas. Que nós devemos ter em nosso coração compaixão. Né? Uma pessoa aflita é uma pessoa que está prostrada, que está abatida, né? Que está tremendo, com um tremor mortal, porque ela está entendendo o perigo que o outro está passando. E ele quer que aquela pessoa que está em perigo, ela saia daquela situação. Então, nós precisamos ter compaixão pelas almas. E também, meus amados, uma visão espiritual verdadeira. Essa visão espiritual é a visão que o Senhor teve, o Senhor Jesus teve.
ele viu as ovelhas, não é? Ele viu aquelas pessoas que andavam e como se elas não tivessem pastor. Então, as pessoas, elas precisam de um pastor. Eu estou dizendo aqui que não é um pastor humano, é o Senhor Jesus como bom pastor. As pessoas precisam desse pastor para as suas almas. É ele que salva, é ele que purifica, é ele que livra do inferno, é ele que dá esperança, é ele que dá vida. Então, meus amados, só esse pastor, não é, que é o Senhor Jesus, pode nos conceder isso. Também, amados, devemos nos conscientizar de que a igreja, ela pode e ela precisa fazer a obra missionária. No versículo 37, aqui do texto, que nós lemos, Mateus capítulo 9, e o versículo 37. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. A ceifa é grande, meus amados, mas são poucos os obreiros. Então, quem é que irá aos campos? Quando é que esse país vai ouvir o Evangelho? Como é que eles vão ouvir o Evangelho? E quem vai fazer esta obra? Meus amados, Jesus, ele se dirigiu aos seus discípulos, ele quis que eles tivessem consciência do tamanho da seara, ele quis que os discípulos também tivessem entendimento que a seara realmente é grande. Por isso, eles devemos orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Porque também ele diz que os campos já estão brancos para a ceifa. Mas os trabalhadores são poucos. Não tem trabalhador. Então, meus amados, eu diria assim, você deve perguntar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que eu estou fazendo para a tua obra? Quando eu tinha 18 anos, meus amados, eu fui para um acampamento Canaã, lá no Amazonas mesmo. E numa mensagem, o pastor perguntou quem queria dedicar sua vida para o ministério. Eu peguei um tição, uma lenha, levei para uma fogueira que eles fizeram lá. Eu disse, eu quero entregar minha vida para o Senhor. E eu fui para o seminário, com 19 anos. Fiquei 5 anos no seminário. Daí por diante, no ministério do Senhor. O Senhor me chamou para esta obra. Foi lá no seminário quando eu conheci a Dona Malvina. Não é? Isso, né? Engrandecido seja eu, né? Por conhecer ela. Engrandecido seja o Senhor Deus. Exatamente. Então, meus amados, olha, não é todo mundo, não é que Deus vai mandar para a seara. Mas se você não pode ir, então você pode ser aquela pessoa que vai estar orando e contribuindo para que outros possam ir para anunciar o Evangelho. E você vai orar pelos missionários, você vai orar pelos pastores. Aliás, meus amados, eu sempre digo assim, a igreja ela precisa orar pelo seu pastor. Quanto tempo você passa orando pela vida do pastor Rui? Não é? O pastor, ele estava na sua casa com uma roçadeira, ele estava cortando o capim e passou o irmão, quando o pastor estava cortando o capim, ele disse, o que o senhor está fazendo, pastor? Ele disse, eu estou me divertindo. Né? O pastor se divertindo, cortando capim. Ali foi, de tardezinha ele passou, aí viu uma luz lá, mas o pastor estava estudando, fazendo alguma coisa, e ele chegou lá de novo. Pastor, e agora o que o senhor está fazendo? Ele disse, agora eu estou trabalhando. Não é? Quer dizer, enquanto o pastor está roçando, fazendo qualquer outra coisa, aí ele está se divertindo, está fazendo qualquer coisa. Mas quando ele para no seu birô, está lendo, está pesquisando, está fazendo a mensagem, aí ele está trabalhando.
E nem sempre as pessoas estão vendo isso. Então, meus amados, o pastor ele tem um grande ministério na igreja local. Entenda, meus amados, também que se diz que 2,5% de toda a população mundial são cristãos. Mas isso entra todas as seitas, não é? Que diz que são evangélicos. Mas crentes verdadeiros chega a ser menos de 1%. Então, tem muita gente indo de passos largos para o inferno. Muita gente sem ouvir a palavra do Senhor. E nós, meus amados, o que nós estamos fazendo? O que é que você faz para que a igreja possa crescer? Tem um livrinho que diz sobre crescimento da igreja, que diz a igreja, para ela se manter, digamos que uma igreja tem 20 membros, para ela se manter, ela tem que ter um crescimento de 10% ao ano. Ou seja, pelo menos 2 pessoas que se convertam e se batizam e permaneçam na igreja. Só para ela permanecer com o mesmo número. Mas se ela quiser crescer, ela tem que ter uma porcentagem maior do que isso. Sabe por quê? Porque na igreja local tem uma pessoa que morre, aí isso não é mais membro. Não é? Tem outro que viaja, vai embora, também ele não é mais membro daquela igreja local. Tem outros que às vezes fica chateado, também sai da igreja, nunca mais aparece. Tem outros também que tem a igreja local assim como um ponto de turismo, não é? Ele só vem, ouvi a mensagem, já foi muito boa, mas nunca mais aparece. Não quer nada com a igreja também. Eu acho que a igreja aqui não tem esse problema, não tem, pastor? Olha, toda igreja tem esse tipo de problema. Não tem uma que não tem esse tipo de problema. E às vezes um crente ele diz assim, eu vou para uma igreja que não tem problema. E quando chega lá, começa o problema lá naquela igreja. Porque ele é o problema. Não é? Então, meus amados, olha, o Senhor ele veio para salvar o perdido, o pecador. Ele veio para salvar você que não merece nada dele. E ele veio para te resgatar da lama e colocar você como ovelha limpa, pura, preparando para receber o Rei Eterno. Igreja local, vocês têm um grande trabalho para realizar. É nossa missão evangelizar, falar do Senhor, dizer para o mundo que existe esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. Que Deus os abençoe e que a igreja local possa crescer em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós queremos agradecer por tua direção, pelo teu amor para conosco. Queremos agradecer, Pai, porque o Senhor Jesus, ele veio a este mundo e ele entregou a sua vida. Lá na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. E todo aquele que nele crê será salvo. Abençoa essa igreja, que ela possa multiplicar e o coração da igreja possa bater por missões. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por esta igreja também. Em nome de Jesus. Amém.